Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Encontro com a cruz. Hoje é dia 19 de novembro de 2021, dia do aniversário da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, completando 82 anos hoje. Que bênção! Nós vamos comemorar no domingo, mas é hoje o grande dia do aniversário da nossa igreja. Amém? E eu encontro com a cruz toda sexta-feira às 15 horas, aqui no Facebook, Edson Cortado Sardinha. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. 3 horas da tarde, um horário muito importante. Muitas comunidades cristãs, católicas, protestantes, cristãs ortodoxas, comemoram e separam esse horário para ser um horário de oração, para ser um horário de graça. Amém? É um tempo muito especial. Em Jerusalém, na Via Dolorosa, toda sexta-feira, 3 horas da tarde, os franciscanos fazem uma procissão até a Basílica do Santo Sepulcro, porque é um tempo muito especial, um tempo de gratidão. Gratidão porque Jesus foi crucificado por nós. Gratidão porque Jesus levou os nossos pecados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Gratidão porque Jesus nos reconciliou com Deus. Pela cruz, Jesus se identifica com o ser humano. Pela cruz, Jesus nos reconcilia com o Pai. Pela cruz, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus morreu por nós na cruz. Derramou seu sangue por nós na cruz. E nós agradecemos a Jesus por tudo que Ele fez por nós. Há uma gratidão no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa hora sagrada, a hora do encontro com a Tua cruz. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de graça na Tua presença. Continue, Senhor, nos fortalecendo, nos abençoando, nos conduzindo em vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos, você que está ao vivo, você que vai assistir depois, como a Herodi e Davi, a Elonede, Jorge Marques, Tereza Pereira, Márcia Valéria, Diná, minha querida Eni, Terezinha Otero Neri. Que alegria estarmos juntos no encontro com a cruz. Amém? É um prazer tê-los aqui nesse momento. Amados, vamos ler Marcos 15. Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Amém? Marcos capítulo 15. Versículo 21. Marcos 15, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Rufo e Alexandre, pai de Alexandre de Rufo, a carregarem a cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus, Patrícia Cabral, graças a Deus, irmãos e irmãs. Marcos 15, 21. Senhor, aqui está a tua palavra e nós te agradecemos
em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, na Idade Média, no período dos Cruzados, eles criaram uma tradição muito bonita em Jerusalém, que é a tradição das 14 estações. Não é? A Via Sacra, então, a partir da Idade Média, ela ganhou 14 estações, 14 paradas. Atualmente, essas estações começam próximo do portão de São Estevão, também chamado de Portão dos Leões ou das Ovelhas, bem próximo do tanque de Betesda, não é? No pátio de uma escola muçulmana, ali a primeira estação, onde estava a fortaleza de Antônia, onde Pilatos condena Jesus, ali Jesus é condenado à morte. E depois você entra do lado direito, num convento franciscano da Flagelação, onde tem uma capela da Flagelação, uma capela da Coroação de Jesus, ou também chamada de Condenação, e uma capela da Flagelação. Ali também está o Estúdio Bíblico Franciscano, onde formam os maiores teólogos e os maiores arqueólogos bíblicos, não é? De todo o mundo. É uma das melhores escolas. E ali você começa aquele caminho daquela Via Sacra. Você vai, desce um pouco. Na primeira bifurcação, você vai para a esquerda. E na primeira entrada à direita, do lado esquerdo, tem uma pequena capela, que é a quinta estação, chamada Capela de Simão o Cirineu, ou Simão de Cirene, o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Esse Simão, não é? Segundo o Evangelho de Marcos, ele é pai de Alexandre de Rufo. Isso significa que para os leitores do Evangelho de Marcos, tanto Simão de Cirene quanto Alexandre Rufo eram pessoas conhecidas da comunidade da fé. Não é? E a Bíblia diz que ele era de Cirene. Simão o Cirineu ou Simão de Cirene não é o sobrenome. Indica de onde ele era. Não é? Cirene ficava no norte da África. No norte da África, atual Líbia. Não é? E algumas pessoas leem Romanos 16, 13, quando o apóstolo saúda Rufo e a sua mãe, identificando esse Rufo e essa mulher como parentes do Cirineu. Outra coisa interessante, as iconografias, os desenhos desse homem ajudando Jesus, geralmente é um desenho de um homem negro, né? De uma pele bem preta, porque por dois motivos. Primeiro, que ele era de Cirene, o norte da África. Poderia ter pessoas negras e também pessoas que eram de pele clara, asiática, né? Havia sempre uma mistura grande de povos já naquela época. Mas é provável que ele fosse de pele negra. Mas Atos capítulo 13, versículo 1 e o 2, fala que na igreja de Antioquia tinham doutores, não é? Grandes mestres de Deus. Entre ele, Simão Níger, que significa Simão Negro. Então também, por causa dessa referência de Atos 13, a iconografia cristã sempre pintou Simão, um homem forte e um homem negro. A Bíblia diz que ele veio do campo. Pode-se referir que ele veio, então, de Cirene para poder adorar a Deus na Páscoa, uma vez que ele podia ser um judeu. Existe uma tradição muito antiga
que ele não era judeu, ele era um gentio, e ele volta para a Líbia, para Cirene, conta para os seus filhos, Rufo, Alexandre, sua mulher, o que havia acontecido. Rufo, uma vez tentou pertencer ao Sinédrio, mas foi rejeitado pelo Sinédrio. Nós sabemos que em Cirene, na época de Cristo, existia uma grande comunidade judaica, não é? E esse Rufo, conhecendo os escritos judaicos, ele entendeu que o pai tinha ajudado o próprio Messias e ele e a sua família se converteram. Isso é uma tradição, não é? O que nós sabemos é que esse homem chama-se Simão de Cirene, do norte da África. Sabemos que ele era pai de Rufo e Alexandre, dois homens conhecidos pela igreja primitiva. Logo, eles eram cristãos. E nós sabemos também que ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. E aí a gente sempre faz um paralelo entre o Simão, conhecido Simão Pedro, que afirma que vai ajudar Jesus, que vai defender Jesus até a morte e nega Jesus 3 vezes. E esse Simão anônimo que nada disse, ele não fala nada, mas chega na hora, ele ajuda Jesus a carregar a cruz. Não é? É verdade que muitas pessoas apanhavam tanto, mas tanto, que eles não aguentavam levar a cruz até o final. Alguns infartavam pelo caminho. Não é? Então foi importante, quando eles viram que Jesus já estava muito machucado, muito ferido, não conseguiu carregar a cruz, então eles obrigam esse homem que veio do campo a carregar a cruz. Não é? E aí entra um detalhe muito interessante, que se esse Simão de Cirene realmente era um judeu, pode ter sido um gentio ou um judeu, mas se ele fosse um judeu, ele se contaminou. Ele se contaminou porque ele encostou no sangue de Jesus. Se contaminou porque se encostou no instrumento de morte. E lembra que ele estava se preparando para o sábado e para a Páscoa. Não é? Mas ele se contamina encostando no sangue de Jesus. Uma contaminação religiosa, litúrgica. Mas ele ajuda Jesus Cristo a carregar a cruz. No momento ele foi obrigado, mas depois ele viu que foi um privilégio. Tem situações na nossa vida, amado, que talvez você diz, poxa, eu estou sendo obrigado a fazer isso. É um trabalho honesto, mas que você não gosta. É uma viagem, uma visita, uma situação que desagrada você e que Deus colocou na sua frente. É uma situação que não vai contra a sua fé, mas também não vai a favor do seu agrado. Mas muitas das vezes, querida, são nessas situações que a vida nos obriga, que nós estamos ajudando Cristo na sua missão, na sua dor e no seu projeto de salvar o mundo. Por isso, nunca reclame. Diante de qualquer situação, diante de qualquer cruz, diante de qualquer dor, diga assim, graças a Deus. Aleluia. Mesmo que você está diante de um médico, ele dá um diagnóstico, antes de você chorar, reclamar, diga, graças a Deus. Porque muitas das vezes aquilo que a gente vê como cruz é um privilégio. É a mesma coisa quando Jesus foi lavar os pés de Pedro e Pedro disse assim, mas Senhor, o Senhor não pode me lavar os pés. Aí Jesus disse assim, Pedro, o que eu faço você não entende agora, entenderás depois. É João capítulo 15, não é? Simão Cirineu não entendeu o que estava acontecendo. Foi algo obrigado, forçado.
Foi algo que ele teve que fazer, foi uma violência sofrida. Ele não era um criminoso. Se realmente ele era de cor negra, né? Pode ser até um preconceito que ele sofreu dos soldados loiros romanos. Mas a verdade é, querido, ele estava sendo um privilegiado. Até hoje, se você for à Via Dolorosa, ou se você for em algum lugar que tem as 14 estações, a 5ª estação é a de Simão Sirineu. Ele foi honrado por Deus por ter ajudado Jesus. Essa, queridos irmãos e irmãs, essa deve ser nossa disposição. Se você precisar trabalhar na casa do Senhor, faça isso dizendo: eu vou ajudar o Senhor Jesus. Se faltou um músico, você tem que tocar o instrumento, fala: eu vou ajudar o Senhor Jesus. Se você chega, o púlpito está cheio de poeira, você diga: eu vou ajudar o Senhor Jesus. Não é? Olha que coisa linda. É maravilhoso ter uma irmã na igreja muito preciosa. Não é? Uma irmã de oração, do Ministério do Clamor. Que várias vezes eu chego na igreja, ela está, não é? Na hora do culto, ela não é funcionária da igreja, ela está com um saquinho de lixo recolhendo os lixos dos banheiros. Dizendo, né? E aí eu estou parafraseando: estou ajudando Jesus. Amado, qualquer situação difícil, talvez hoje você tinha um grande programa para fazer, mas alguém ficou doente, você teve que levar no hospital. Talvez você poderia estar fazendo outra coisa, mas se vê preso por uma enfermidade de um parente, de um amigo, de alguém. Não se preocupe, querido. Faça isso por Jesus, pelo nosso Senhor Jesus. Jesus não desistiu da cruz. Ele morreu por nós. Lembre disso. Os muçulmanos acreditam que Jesus não morreu na cruz. Jesus foi direto para o céu, que Deus o levou para o céu. Quem morreu na cruz ou foi Judas Iscariotes ou Simão Sirineu. Mas nós sabemos que foi o nosso Senhor Jesus que morreu por nós. Foi Ele que derramou sangue para a nossa salvação. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nunca pare de agradecer a Deus pela morte de Jesus na cruz em nosso lugar. Nunca pare. Na sexta-feira passada, no horário do encontro com a cruz, eu estava na serra entre Petrópolis e Teresópolis e Petrópolis. E olhando aquelas montanhas, aquelas pedras, eu lembrei de Jesus morrendo na cruz por mim. Nunca esqueça esse horário. Nunca deixe de agradecer a Deus pela morte do Senhor. E lembre-se, se na vida você for obrigado a enfrentar qualquer sofrimento, se na vida você foi obrigado a enfrentar qualquer situação difícil, faça isso para Jesus. Cuide de Jesus na pessoa do próximo. Existia um cristão medieval que ele tinha essa seguinte espiritualidade, seguinte carisma. Todo enfermo que eu ver na minha frente, eu vou ver Jesus sofrendo e eu vou ajudar. E eu também serei Jesus para aquela pessoa enferma. De tal modo que esse irmão saiu evangelizando os doentes. E o ministério dele foi evangelizar os doentes, levando os enfermos para o Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa, mano. Como é bom a gente ter essa visão.
de que sempre o Senhor Jesus vai preparar situações onde nós podemos servir Jesus na pessoa da igreja e na pessoa do próximo. Não fuja da missão que Deus está te dando. Nem sempre a missão vai ser agradável e boa diante dos olhos. Nem sempre vai ser algo prazeroso. Pode ser uma missão muito dolorosa, mas ajude Jesus a carregar a cruz. E você terá uma recompensa eterna. Não desista, não volte atrás, não deixe de ser a pessoa maravilhosa que Deus quer que você seja. Permaneça firme até o dia que o Senhor te recolher pela sua gloriosa volta ou te recolher pela sua morte. Mas permaneça firme até aquele grande dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Senhor, graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Pai, eu abençoo cada vida que está acompanhando. Deus, essa palavra seja abençoando nossa vida, nossa casa, nossa alma. Oramos por cada vida, oramos em agradecimento pelo aniversário da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Logo mais, 22 horas, se Deus quiser e permitir, estaremos juntos. Beijo, paz do Senhor.